Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corguzinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 2º livro dos Reis. Vamos inaugurar o 2º livro dos Reis hoje. E diferente das outras vezes que nós começávamos um livro, sempre traz uma introdução, mas nesse caso, por ser continuação do 1º livro dos Reis, não há introdução na Bíblia Shed, pelo menos na minha versão, não há. Mas se a sua Bíblia há uma introdução, faça a leitura porque vai te ajudar a compreender melhor o capítulo, ou melhor, o livro que nós vamos ler a partir de agora. Então, 2º livro dos Reis, capítulo 1, verso 1. Título: Acasias e o profeta Elias. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há? Por que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide e voltai para o rei que vos mandou, e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: Qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: Era homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: É Elias, o tesbita. Título: Elias e os 3 capitães. Verso 9. Então lhe enviou o rei um capitão de 50 com seus 50 soldados que subiram ao profeta, pois este estava assentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: Homem de Deus, o rei diz: Desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse: Homem de Deus, assim disse o rei: Desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar terceira vez um capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e disse-lhe: Homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50, teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: Assim diz o Senhor: Porque enviastes mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Título: A morte de Acasias. Assim, pois, morreu segundo a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto aos mais atos de Acasias, ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Título: Eliseu é sucessor de Elias. 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel,
Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Título: Elias é elevado ao céu. Verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, por porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Título: os discípulos dos profetas procuram Elias. Verso 15. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram: eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele respondeu: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até que constrangido lhes disse: enviai. E enviaram 50 homens que o procuraram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, pois permanecera em Jericó. E ele lhes disse: não vos disse que não fosseis? Título: Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Verso 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Rapazinhos zombavam de Eliseu. Título: rapazinhos zombam de Eliseu. Verso 23. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Título: o reinado de Jorão sobre Israel. 2 Reis capítulo 3, verso 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate,
porque fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Título: Eliseu prediz a vitória sobre Moabe. Verso 4. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo o Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha não havia água para o exército e para o gado que os seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este lhe disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Título: A derrota de Moabe. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, saíram os moabitas defronte deles, as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue, certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Repetindo o verso 23. E disseram: isto é sangue, certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram aos moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e os entulharam, e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só Kir-Haresete ficou com seus muros. Mas o que tiravam com fundas, a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para sua própria terra. Pois bem, meus queridos, vamos parar por aqui. Lemos hoje, inauguramos o segundo livro dos reis, lemos os capítulos 1, 2 e 3
No próximo vídeo continuamos em 2 Reis, a partir do capítulo 4. Eu espero que você esteja gostando e que este projeto de leitura integral da Palavra de Deus esteja sendo bênção para a sua vida. E mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, ative as notificações, basta clicar no sininho. Também deixe o seu like neste vídeo, é muito importante. Quaisquer dúvidas ou sugestões para outros vídeos, análise de livros, deixe nos comentários aí embaixo, vamos conversar, vamos trocar ideia. Eu vou ficar muito feliz em te ouvir, em saber das suas necessidades. E também, claro, muito importante, compartilhe este vídeo nas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram, porque tudo isso ajuda bastante no crescimento do canal. Um grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.